Esse conceito vai ser chave para você não ser manipulado e compreender as sessões. Presta atenção nesse vídeo, deixa seu like e participe do meu grupo gratuito. O link está aqui abaixo para você entrar no Telegram e ter acesso também ao meu indicador. Vou te falar um pouco sobre as manipulações de mercado, sobre sessões e que você vai sair daqui entendendo de uma vez por todas quando o ICT fala sobre Q-zones e horários chaves das sessões. O que você tem que ter em mente é que as Q-zones não representam os horários completos das sessões. São horários chaves específicos, zonas da morte ou Q-zones de fato no inglês. E cada uma delas tem a sua característica específica. E você precisa saber como se comportar dentro dessas sessões. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de operar na sessão de Nova York e Londres Closed. A London Close não é uma Q-zone, é apenas o fechamento da sessão de Londres, tá? Você pode olhar aqui, ó, que ele tem aqui das 2 até as 5, mas o mercado roda até meio-dia. Lembrando que todos os horários de referência aqui são de Nova York. Então são momentos-chave específicos para você ter maior volume de mercado e entender o movimento correto. Perfeito? Vou fazer aqui algumas anotações, algumas escritas para ficar fácil de vocês compreender. Eu tenho 2 telas aqui e aí às vezes eu dou consultada ali. A primeira coisa, a característica principal da Ásia é a acumulação. Essa é a característica principal. Significa que toda sessão da Ásia vai ser acumulação? Não. A gente sabe que o mercado ele não é exato. Ele é um mercado de renda variável, um mercado que te prega armadilha, um mercado de algoritmo. Mas, via de regra, no que a gente aprende que você vai estudar e decorar, é que Ásia é acumulação. Segundo ponto, quais são os pares principais que eu vou negociar na sessão asiática? Pares com JPY, pares com NZD e pares com AUD. São os melhores pares para essas movimentações. Então, se você trabalha, se você só pode operar à noite, se você não tem horário na parte da manhã ou da tarde, os melhores pares para você observar são esses, tá? Isso falando de Forex. Temos ouros, temos índice, HK, eu não vou citar todos aí, mas você consegue também desenvolver. Então, o que você tem que ter em mente é que as principais características da sessão asiática é acumular e os principais pares são esses. Porque cada par responde melhor ao seu horário de sessão. Vai ter mais volume, vai ter mais negociação. Não significa que nos outros horários não vai funcionar. Não é isso. Mas você consegue uma movimentação melhor dentro da Q-zone, dentro da sessão daquele respectivo ativo. London Q-zone. Qual é a característica da London Q-zone? A característica principal é manipulação. A característica principal, mas não é que ele faça 100%, é a manipulação. Eu vou te mostrar aqui no gráfico e vou te explicar como você vai observar essas manipulações nos horários de Londres. E quais são os principais pares de negociação? A Libra e o Euro. Esses são os principais pares de negociação nesses horários. Perfeito. Já vi que o mercado acumula, o mercado manipula, e essas 2 seções aqui abaixo, elas são responsáveis pelo maior volume de dinheiro de todo o mercado, principalmente de Nova York e o fechamento da sessão de Londres. Elas são conhecidas, né, vamos dizer assim, por fazer a finalização e distribuição do movimento. Como assim, Alexandre? Ele é o ponto final. A expansão diária. É ele que vai trazer aí o fim do candle diário. Afinal, o candle diário está se formando ainda.
E aqui tem volume para qualquer par de moeda. Então, presta atenção nessas características que eu vou te explicar agora em detalhes. Quando você conhece isso aqui, quando você sabe isso aqui, você já entra com uma vantagem muito grande. Porque agora você vai negociar pares com melhor volume e não vai ficar escravo o dia todo de um gráfico. Você vai simplesmente entrar quando tiver nos horários de Killzone, nos horários específicos. E aí eu vou te mostrar aqui como que funciona. Pegamos aqui o movimento da Ásia. Quando a Ásia manipula, mercado de lado, mercado manipulado, sem muito volume, Londres normalmente vem fazendo o movimento de captura. Ele faz a captura dessa liquidez dos fundos aqui, manipulando. Só que o viés, a finalização, provavelmente não vai ser por causa dessa quebra de estrutura a queda. Ele somente manipulou para depois da sessão de Nova York e London Close jogar o mercado para cima. Eu vou deixar aqui como legenda para vocês entenderem aqui. Vermelho. Dá para entender também por causa da seta ali, né? Laranja. E azul. Então, se você passar a observar, você vai ver que essa é a regra geral de mercado. E um detalhe importante que eu venho observando ao longo do tempo é que as janelas entre as sessões, você pode pôr isso até no alarme aí, há uma pequena manipulação ao contrário, antes do movimento sugerido. Se você olhar isso aqui no gráfico de 30 minutos ou de 15 minutos, você vai ver muito bem essas manipulações. Então, se eu sei que London Killzone começa às 2 de Nova York, ou a New York Killzone começa às 7 de Nova York, provavelmente antes desse horário, na abertura ali, na junção delas, tem uma manipulação para depois distribuir. Tá? O mercado sempre vai manipular, sempre vai jogar ao contrário. E aqui, você já começa a observar aquilo que eu falei em vídeos anteriores, que é o Power of Three, de manipulação, acumulação e distribuição. Essa característica aqui das Killzones te traz o gráfico diário. Aqui eu tenho mínimo, te traz o candle diário, mínima, abertura, abertura, vou jogar para a direita ali. Deixa eu tirar essa máxima aqui do coisa. Aí fica melhor de vocês entenderem. Máxima. Máxima. E aqui, fechamento. Então, essa foi a formação do candle diário. Eu tenho este candle fazendo isso aqui, abertura, fechamento. Um candle que está para cima da abertura, ele é um candle positivo. E eu tenho o pavio da máxima. E eu tenho um pavio da mínima. Essa é a formação deste candle que foi de New York, que foi de Ásia, perdão, que foi de Ásia, Londres a Nova York. É essa característica, é essa visão que você precisa ter quando você estiver de frente ao gráfico. O horário de negociação, o horário que o mercado se encontra, ele conta muito para você ter o seu viés, para você ter o que você vai fazer no atual cenário. E aí eu te falei no vídeo anterior, e eu vou te mostrar aqui depois, que a gente tem possíveis alvos e possíveis médias de movimentação para onde pode vir essa máxima, que é o ADR
mais, e para onde pode ser essa mínima, que é o ADR menos. O que é o ADR? Average Day Rate. É a média diária do dia. Só que não é do dia. Você pode configurar o indicador, o nosso indicador, para 5 dias, para 6 dias. Se você não tem acesso ao indicador, o link está aqui abaixo, é 100% gratuito. Você vai simplesmente preencher este formulário aqui que está na tela agora e você vai receber ele por e-mail. Ou se você faz parte da nossa comunidade, tem também lá na comunidade. Preencheu o formulário, você recebe o indicador que vai marcar para você, sem você precisar fazer as contas, esses ADRs. É a média de movimentação dos 5 dias. Então, se eu tenho uma média de 60 pips nos últimos 5 dias, o mercado tende a manter a média. Perfeito? E você usa isso ao seu favor. Tem algumas características que fogem, vamos assim dizer, deste cenário. Esse cenário, ele é o mais comum. Ele é o mais esperado. Só que o mercado não é exato. Sabemos que o mercado tem as suas variações. E a primeira delas é a seguinte. Se eu vejo uma Ásia muito forte, sem ser acumulativa, eu posso esperar de Londres um resfriamento. E se eu observar que Londres deu esse resfriamento, normalmente, isso já estudado por vários traders, o ICT faz isso, eu observo isso há algum tempo, normalmente Nova York vai vir manipular Londres e seguir, presta atenção, e seguir o direcional da Ásia. Porque eu tive um Londres fraco. A expansão, a distribuição de Ásia, sempre depois de um grande movimento, tende a haver uma consolidação para depois seguir o movimento. Então, se eu tenho Ásia distribuindo, provavelmente Londres vai ser fraco e Nova York segue. É um dos cenários. Outro cenário para você decorar e gravar aí, que é, ao contrário, se eu tenho Ásia distribuindo, movimento forte, que não acontece com frequência, e tenho Londres seguindo este movimento, provavelmente eu já cheguei no ADR aqui, ó, no ADR+, na média dos últimos 5 dias de movimento. O que vai acontecer com Nova York? Ele ou acumula, depois de uma grande expansão vem a acumulação, ou provavelmente ele vai acumular com troca de estrutura mais baixista para voltar a fazer o pullback das 2 sessões anteriores. Então, essa visão você precisa ter para se situar aonde você chegou no movimento, aonde que você está no cenário atual, para você não ficar perdido. Uma dica que eu dou para todos os meus alunos é para manter sempre negociando na mesma sessão. Isso te traz feeling de mercado de uma forma absurda. Você começa a ver que sempre aqui, ó, no horário operacional, por exemplo, eu começo a observar que sempre nessa junção das 10 de Nova York com London Close, no horário atual é 11 horas da manhã de Brasília, ele tem uma movimentação absurda. Ele explode de uma forma absurda. Então, isso aqui vai te trazer um conforto de como negociar. Sempre saindo da manipulação ou entrando a favor pós-manipulação. Então, vamos no gráfico que eu vou te mostrar como que isso aqui fica no gráfico. Deixa eu pegar aqui o SDJPY, que foi até um recente, né? Para vocês verem. O indicador das sessões que eu utilizo é esse aqui, ó, ICT Q-Zone em pivô do TFO, tá? Vocês conseguem achar ele aí. Depois me pede lá no grupo gratuito do Telegram, que eu posso mandar o link também. Os horários das sessões já configurados aqui, da forma que eu mostrei lá para vocês. E eu só uso ele para isso, tá? Às vezes,
igual está marcado ali, eu coloco para marcar também mínima do dia anterior e máxima do dia anterior. Perfeito. O que eu faço aqui agora? Eu vou observar, antes de eu entrar, o que aconteceu. Se eu for entrar, por exemplo, em Nova York, eu posso observar que a Ásia veio, ó, um pouco altista, só que Londres ficou de lado. Ele não rompe o swing high, não rompe o swing low. Então eu tenho aqui um cenário de manipulação, acumulação e Nova York distribuiu. A distribuição de Nova York captura topo de Londres. Ele já faz ali a manipulação de Londres e distribui. Um outro cenário, por exemplo, aqui eu tenho Ásia já acumulando, Londres manipula e já começa a distribuição. Repare que eu tenho uma manipulação, eu tenho uma acumulação e eu tenho uma mega distribuição. Vamos ver um outro cenário, porque teve notícia esse final de semana e aí explodiu o mercado. Mas vou pegar aqui aleatório, um corte aqui, para a gente ver. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho Ásia totalmente, ó, acumulativa. Eu tenho Londres fazendo a sua manipulação de abertura e jogando a manipulação do dia, que eu comentei que sempre perto da abertura tem a manipulação ao contrário do movimento. E depois eu tenho o quê? Nova York e Londres close, distribuindo. Então eu tenho acumulação, manipulação e distribuição. Olha que movimento lindo, que movimento limpo que esse gráfico fez. E aí ele te traz essa noção geral de como que tudo isso acontece. Gráficos como esse, ó, não se deve operar, porque eu tenho uma consolidação de macro. Eu não tenho swing high sendo rompido, eu não tenho diário sendo rompido, então nem compensa olhar. Outro aqui, ó. O que eu tenho aqui? Como eu já tive Ásia acumulando, Londres não manipula, eu tenho Londres fazendo movimento de alta e Nova York fazendo já pullback. E London Close jogando para cima. Essa característica aqui ela não é comum de você observar. Mas eu tenho acumulação, eu tenho uma manipulação e eu tenho a distribuição. Você consegue observar isso em qualquer ativo, em qualquer cenário que você estiver negociando. Ásia, acumulada. Londres, acumulado. Ficou o papel de renovar a máxima e a mínima de Nova York. O próprio sessão da Q-Zone de New York renovou a mínima e renovou a máxima do dia. Porque as duas sessões anteriores simplesmente só acumularam, só existiram. Perfeito? Então, se você passar a utilizar isso ao seu favor, eu tenho certeza que você vai mudar muito o seu viés de entrada, a sua forma de negociar para evitar erros desnecessários. Alexandre, o que seria o ADR? Como é que eu utilizo isso ao meu favor? O ADR nada mais é do que uma função no nosso indicador, onde ele vai calcular para você a média de movimentação, neste caso, nos últimos 5 dias. Aqui é a máxima, aqui é a mínima, que possivelmente são alvos. Neste vídeo, eu não vou te explicar como utilizar o ADR, porque eu já tenho vídeos aí no canal falando sobre isso. Mas, se você pode observar aqui, ele manipula os 30% do ADR antes do movimento real. Esse é o setup perfeito. Ele entra ao contrário do movimento de distribuição, 30% do ADR, que é 1/3 aqui do ADR, para depois ir buscar o ADR ao contrário. Nesse caso, o Shao vinha de uma acumulação, de uma manipulação, captura a liquidez de Londres com 30% do ADR
e vai buscar o ADR superior. Perfeito? Vai ter mais vídeos aí sobre ADR, então acompanha, se inscreve e tamo junto. Até o próximo.